Olá, pessoal. No exercício de hoje, nós iremos fazer uma análise de uma área de estudo, com base nas características geológicas locais e utilizando para isso uma ferramenta aqui, que é o QGIS. Então, nós estaremos fazendo uma análise de geoprocessamento de dados geológicos aqui de uma determinada região, tá? Estou aqui com o QGIS aberto. Ah, Antes de mais nada, antes de prosseguirmos para o nosso objeto de estudo, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Eu vou aqui em complementos e vou instalar, turma, um complemento. Então, eu vou clicar aqui, ó, gerenciar e instalar complementos. Qual complemento? Vocês notem que aqui eu estou com a aba aqui, tudo, tem alguns já instalados, tá? O complemento que eu vou procurar aqui com vocês, pessoal, chama-se HCM. HCM. O HCMGIS. Esse é um complemento bem interessante, em que eu consigo sobrepor imagens de satélite e outras informações também, tá, gente? Aí, vai ser um complemento bem interessante para a análise do nosso problema. Então, aqui com HCMGIS, eu vou clicar em instalar complemento. Instalado, eu vou fechar. Notem que ele habilitou aqui uma barra de ferramentas, onde eu tenho aqui vários complementos, né, várias informações, certo? Desde o Google, né, o Google Maps, o Google Satélite, certo? Até mesmo, né, do ArcGIS, né, imaginamento de satélite, de terreno, topografia, ruas, enfim. Então, tem algumas informações bem interessantes que nós podemos estar implementando aqui no nosso projeto. Vamos primeiramente analisar aqui o nosso problema. Vocês estão vendo aqui que eu estou aqui em camadas. Eu vou mudar aqui para a aba navegador. E eu vou lá na pasta onde eu tenho as minhas camadas. Eu vou aqui em D e vou procurar aqui, ó, base de dados. Essa pasta foi disponibilizada para vocês aí, certo? Para vocês baixarem essas informações. Primeira pasta que nós temos aqui, gente, estudo de caso. Nós temos duas áreas de estudo. Eu vou abrir aqui, ó, área de estudo 1. Vou dar um duplo clique. E notem que criou aqui uma região retangular. Se vocês olharem aqui, gente, eu estou em navegador. Vou voltar aqui para a aba camadas. Em camadas, vocês podem ver que ele criou uma camada que eu posso habilitar e desabilitar ela, que é a nossa área de estudo 1. Nessa área de estudo, gente, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dar um duplo clique nela. E aqui em simbologia, em vez de deixar um retângulo totalmente preenchido, como vocês estão vendo, eu vou procurar aqui esta opção Outline Red. Eu vou clicar aqui em aplicar. Então, vocês notem que ele criou aqui um retângulo vermelho, certo? Um retângulo sem preenchimento, apenas a linha vermelha, tá? O que mais? Eu vou criar aqui, pessoal, um rótulo. Então, onde tem rótulos, aqui não tem nenhum título, vou colocar aqui, ó, rótulos individuais. E vou clicar em aplicar. Ele criou aí um rótulo área de estudo. Neste rótulo, eu vou criar aqui um fundo e vou criar aqui uma sombra também. Vocês notam que ele vai ficar, ó, texto desse jeito. Se eu clicar aqui em aplicar,
ele vai ficar aí com essas características. O texto eu posso deixar em negrito, ó. Onde tem texto, tá regular, né? Eu vou colocar aqui bold para ele ficar em negrito. Tem que clicar aqui em aplicar, pessoal, senão ele não habilita. Ó. Então, clicando aqui em aplicar, ele habilitou aqui a minha legenda. Vou dar um OK e pronto. Então, minha área de estudo, ó, ele cria uma legendazinha identificando a minha área de estudo. O que mais? Vocês lembram que nós habilitamos aqui o HCMGIS? Eu vou visualizar, pessoal, aqui para uma imagem de satélite, o que eu tenho, né, nessa região aí, dessa área de estudo 1. Então, eu vou procurar aqui esta opção bem aqui, ó. Eu poderia colocar o Google Satélite, sim, mas esse plugin, essa camada aqui, ela é um pouco mais precisa, tem uma qualidade de imagem de satélite um pouco melhor. E notem, pessoal, ó, nós estamos aqui, certo? Numa região aqui do Ceará, tá? Então, vocês podem ver que nós estamos observando, então, nossa área de estudo. Só tem o rótulo, né? O label. Por quê? Porque quando eu criei aqui, ó, essa imagem de satélite, ele meio que sobrepôs. Eu posso resolver isso, ó, selecionando aqui a imagem e puxando para baixo, arrastando ela para baixo. Notem que agora a nossa área de estudo está sobreposta a imageamento de satélite. Bem, analisando aqui, dando um zoom, e aqui para dar um zoom, pessoal, eu estou mexendo aqui com o scroll aqui do mouse, tá? Você também pode mexer aqui com a escala, 25.000, escala para 10.000, para 5.000, certo? E você também consegue dar um zoom aqui, tá? Deixando uma escala de 1 para 10.000, vocês podem ver que a nossa região, ela tem uma boa vegetação, tá? Ó, principalmente nessa região aqui, tem muita vegetação local. Já é um indicativo que o solo, aparentemente dessa região, é um solo bem fértil. E se vocês olharem em regiões mais adjacentes, vocês podem ver que quando o solo está nu, ele é um solo mais avermelhado. Isso é uma característica muito assim de um solo arena argiloso, muito fértil mesmo, que compatibiliza aqui com o que nós estamos vendo de muita vegetação local, tá? Que região é essa aqui? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos colocar mais algumas informações. Eu vou aqui em navegador e eu vou buscar aqui, gente, ó, em limites. Eu vou colocar aqui, ó, limites de estado. Vocês notam que nossa área de estudo está aqui no Ceará, ó, quando eu dei um zoom out, né? E vou colocar aqui municípios, ó. Vou dar um duplo clique em municípios. Notem que ele gerou aqui os municípios do Brasil todo, tá? E agora já dá para a gente saber em que município nós estamos analisando nosso problema. Como é que eu vou saber isso? Eu venho aqui em camadas, clico aqui na layer municípios, clico nessa opção aqui, ó, identificar feições e clico na minha região. Então, vocês notem que ó, ele selecionou o município onde está a minha área de estudo e aqui o nome do município é Itapajé. Tem outras informações, beleza, mas o que eu realmente vou me interessar aqui é pelo nome do município. Então, já sei que a nossa região de estudo está no município de Itapajé.
Deixa eu fechar aqui essa aba. E vou também, ó, desmarcar aqui limites dos estados. Ok. Deixar só mesmo minha área de estudo aqui e minha imagem de satélite. Como a nossa análise, pessoal, é uma análise geológica, o que eu vou fazer? Eu vou aqui em navegador. Poderia colocar outras informações? Poderia. Aqui, ó, na base de dados, poderia colocar localidades, poderia colocar vias, ferrovias, rodovias, poderia colocar aqui açudes, rios, certo? Mas o que vai me interessar mesmo é essa pasta aqui 05, onde tenho geologia. E a primeira observação que eu vou fazer aqui com vocês, gente, é em relação à rocha. Que rocha eu tenho nessa região, uma vez que nós estamos fazendo uma análise geológica. Para fazer essa análise geológica, eu vou buscar aqui, ó, Geologia Ceará. Vou dar um duplo clique em Geologia do Ceará. Notem, dando aqui um zoom out, ó, que ele gerou aqui, certo? As informações de geologia do Ceará. Vamos voltar aqui para camadas. E agora, gente, em Geologia do Ceará, ó, vocês notam que eu habilitei aqui, ó, selecionei Geologia do Ceará. Se vocês forem aqui, ó, aqui com identificação de feições habilitado, se eu clicar em qualquer região, ele vai me dar aqui, ó, a litologia. Aqui, por exemplo, tem paragnáceos, aqui tem arenitos e conglomerados, aqui eu tenho granitóides, aqui eu tenho granitóides, aqui eu tenho paragnáceos, certo? Então, tenho vários tipos de rocha. Da nossa área de estudo, claramente nós temos aqui granitóides, tá? Se você quiser deixar classificar, né, categorizar cada camadazinha dessa, cada região dessa, nós podemos fazer o seguinte. Eu vou dar aqui um duplo clique em Geologia Ceará. Abrir aqui essa janela. Vou clicar aqui em Simbologia. Vocês notem que o símbolo, gente, é um símbolo simples, por isso que está todo mundo com uma cor só. E eu vou mudar aqui, ó, para categorizado. O que quer dizer isso? Quer dizer que cada tipo de rocha vai ter uma cor específica. O valor, eu vou buscar aqui, pessoal, litologia, tá? Ó. Poderia ser outras informações? Poderia, aqui tem várias, ó. Tem perímetro, área, descrição litológica, que aí ele vai detalhar um pouco mais a litologia local, tá? Mas eu também não quero que fique muito poluído. Então, vou apenas colocar litologia para ele dar uma breve explicação do que é a rocha ali naquela região. E clica aqui, ó, em classificar. Vamos aplicar. Olha só que legal, certo? Cada tipo de rocha foi gerada aí, certo? Uma coloração única, tá? Os nomes, eu posso colocar rótulos? Posso, ó. Posso clicar aqui em rótulos. Vocês notem que aqui está sem rótulos. E eu vou colocar rótulos individuais. Vou clicar em aplicar. E ele gerou aqui, certo? Alguns rótulos em cada uma dessas regiões. Nos rótulos, gente, eu vou recomendar a vocês colocar ali um fundo, desenhar um fundo, e colocar um efeitozinho de sombra também para dar um destaque um pouquinho maior. Pronto. Então, adicionado aí o fundo e a sombra, eu vou dar apenas um
Ok. Deixa eu ajustar aqui a escala. Vou colocar aqui uma escala de 1 para 50 mil. Ah, nossa região, pessoal. Eu vou puxar aqui para baixo, ó. Aliás, a geologia eu vou puxar aqui para baixo, tá? Deixa eu apagar aqui a imagem de satélite. Nossa área de estudo. Deixa eu ver se agora pronto. Então, uma vez que a geologia está aqui mais para baixo da camada, né, agora você consegue ver, né, a nossa área de estudo aqui, certo? Sobrepondo, tá? Ok. Nessa escala de 1 para 50 mil, vocês podem ver, certo? Ah, fizemos uma coisinha errada. Aqui ele está mostrando uma descrição litológica, tá, gente? Não a litologia. Vou voltar aqui novamente, ó, em Geologia do Ceará. Duplo clique. E aqui em rótulos, ó, vocês notam que tem descrição litológica, por isso que está a legenda aqui um pouco grande, ó. Nesse aqui, por exemplo, né, nessa cor ciano, ele tem uma legenda muito grande, tá? Eu vou colocar aqui, vou trocar para litologia. Vou dar um aplicar. E agora vocês notem que vai ficar, certo? Uma descrição mais resumida, tá? Se eu quiser, pessoal, uma descrição mais detalhada, selecionando aqui litologia, posso clicar, certo, em uma dessas regiões e verificar a descrição litológica, tá, gente? Ó, tá? Então, mas tudo bem, aqui é só para vocês entenderem que eu posso estar pegando aqui outras informações ali, certo? Um pouco mais detalhadas. Ok, então, no nosso caso aqui, nós temos granitóides nessa região, tá? Conforme eu falei aqui para vocês, esses granitóides basicamente rochas do tipo granito, tá? Uma rocha ígnea nessa localidade, tá? Que outras informações eu posso estar tirando aqui nesta região? Bem, olhando aqui em navegador, pessoal, eu posso tentar entender se essa rocha é uma rocha muito antiga. E aqui eu tenho uma informação chamada geocronologia. Ó. Eu vou dar um duplo clique aqui em geocronologia. Vocês notem que ele criou vários pontinhos. Deixa eu vir aqui em camadas. Deixa eu apagar aqui geologia. Vocês notam que ele criou vários pontinhos nessa geocronologia, tá? O que quer dizer esses pontinhos, pessoal? Se eu selecionar aqui, ó, geocronologia está selecionada, e ainda com a ferramenta aqui de identificação, clicar nesse pontinho, vocês notam que ele vai me dar aqui a idade, ó, o tipo de rocha, granito, e a idade dela. 1.180 milhões de anos, ou seja, uma rocha de 1 bilhão de anos. Se você olhar aqui, ó, nesse outro pontinho, também um granito, também uma idade de um pouco mais de 1 bilhão de anos. Gente, uma rocha de 1 bilhão de anos é uma rocha muito antiga, tá? É só vocês entenderem. A datação, normalmente, tá? É feito através de um mineral chamado zircão. Quando essa rocha ela se forma, ela cristaliza, também é gerado um mineral, certo? Esse zircão. E durante essa cristalização, o zircão, gente, ele pode ser formado, né, juntamente ali com um pouco de urânio, tá? E aí o que se faz? Analisa-se o zircão, tá? E a quantidade de urânio que está ali presente. Porque o que vai acontecer com o passar do tempo? O urânio ele vai decaindo, certo?
e um, né, dos elementos ali que ele vai se formar é o chumbo. Então, normalmente analisa-se a proporção de urânio, certo? E chumbo ali presentes. Dependendo dessa proporcionalidade, dependendo dessa quantidade, certo? De elementos ali no zircão, presente ali naquela rocha, você consegue datar, tá? É um dos métodos de datação que se faz normalmente, tá? E aí, pessoal, uma rocha de 1 bilhão de anos, uma rocha aí do pré-cambriano, né? Pré-cambriano, que é uma rocha muito antiga, tá? Só para vocês terem uma ideia. Dinossauros viveram aqui na Terra por volta de 60, 70, 100 milhões de anos, tá? Então, uma rocha de 1 bilhão de anos é uma rocha extremamente antiga, tá? Então, essa é uma. Já temos algumas informações dessa região. É uma região de uma rocha muito antiga. É uma região de basicamente granito, tá? Que outra informação eu posso tirar aqui nessa região, pessoal? Se eu for aqui em navegador, eu posso analisar as falhas geológicas dessa região. Ó. Vou clicar aqui em falhas geológicas. Vocês notem que nós temos muitas falhas nessa região aqui desses granitóides. O que quer dizer isso, gente? Falhas são descontinuidades. Ou seja, essa região aí desse granito, pessoal, ela sofreu solicitações de compressão, de tração, certo? E acabou gerando falhas. Nessas falhas, a gente pode até tentar, né, interpretar o que pode acontecer, tá? Especular. O que a gente pode imaginar, pessoal? Se você tem uma zona, uma região que tem muitas falhas, provavelmente essa rocha, provavelmente, tá, gente? Especulando, as rochas dessa região são rochas muito fragmentadas, são muito fraturadas. E onde há fraturas, a água penetra, pode acontecer o quê? Decomposição química. Ou seja, essas rochas dessa região podem ser muito alteradas, tá? E ao julgar a idade, né, uma idade de mais de 1 bilhão de anos, é muito provável que essa rocha seja uma rocha alterada. É lógico, a gente só vai, né, a gente está apenas aqui no campo da especulação, só indo lá, retirando uma amostra de rocha para saber de fato se aquela rocha, né, sofreu processo de intemperismo e se de fato ela é uma rocha muito fraturada. Mas só esses indicativos aqui já dá para a gente ter uma boa noção. Que tipo de rocha nessa região? Granito, é uma rocha antiga, é uma rocha que é possivelmente fraturada e é uma rocha possivelmente alterada, tá, gente? Legal. Então vocês estão notando aqui, né, diversas informações que nós podemos tirar de uma simples avaliação de geoprocessamento aqui de dados, tá? Que mais que nós podemos observar, pessoal? Deixa eu voltar aqui para camadas. Vocês notaram que outra informação que nós tivemos é em relação, né, ao tipo de solo dessa região. Também pode nos dizer muita coisa, tá? E aqui já dá para a gente entender o seguinte, né? Alguns solos um pouco mais nus aqui, né, na imagem de satélite, dá para ver que é um solo mais avermelhado, plenamente compatível com um tipo de rocha, granito. O que o granito tem, pessoal, quando ele decompõe? A decomposição do granito pode gerar, né, pode gerar o quartzo, né, que transforma-se em areia. Você pode ter feldspato, né, o granito é rico em feldspato, que na sua decomposição pode gerar argilominerais, que pode liberar elementos como cálcio, potássio, sódio, tá? Que são nutrientes, então vai nutrir, né? Vai gerar um solo rico em nutrientes. Eu tenho a coloração avermelhada, por quê? Porque no granito, gente, tem biotita, que na sua decomposição
gera um outro mineral que é a hematita, rico em ferro, tá? Por isso a coloração avermelhada, tá? Então aqui já dá para a gente ter uma breve noção do tipo de solo dessa região. Mas vamos verificar que tipo de solo nós temos. Eu venho aqui em navegador e vou aqui em solos Ceará. Dou um duplo clique. Vamos aqui para as camadas. Deixa eu apagar aqui, ó, a imagem de satélite, certo? Agora nós temos aqui os nossos solos aqui do Ceará. Da mesma maneira, deixa eu apagar também aqui geologia, tá? Da mesma maneira que geologia, nós temos, né, tudo numa única classificação. Então, eu venho aqui em solos, dou um duplo clique. Em simbologia, em vez de um símbolo simples, eu vou aqui em categorizado. No valor, pessoal, eu vou escolher aqui, ó, nome solos e vou classificar. Vocês notam que agora cada tipo de solo tem uma cor diferente. E os rótulos? Eu venho aqui em rótulos, vou clicar aqui em rótulos individuais. Verifiquem, pessoal, se aqui está nome solos. E da mesma maneira, eu vou criar aqui um fundo e também uma sombra. Vou dar um OK. Vou deixar aqui numa escala de 1 para 50.000. E aqui a minha camada de solo, gente, eu vou puxar para baixo para nossa região de estudo ficar visível, tá? Então, vocês notem que aqui, pessoal, ele diz que o solo dessa região é um solo podisólico vermelho amarelo eutrófico. O que quer dizer isso, gente? O eutrófico quer dizer que é um solo rico em elementos básicos, rico em cálcio, rico em potássio, rico em sódio, tá? Ou seja, é um solo fértil. Por isso ele é eutrófico, tá? Solo podisólico vermelho, gente. Aí tá bem na cara. A gente já tinha visto a imagem satélite. Realmente é um solo mais avermelhado. E um solo podisólico, gente, se vocês olharem lá, deixa eu ver se eu abro aqui com vocês a nossa aula 10. Se vocês olharem aqui, pessoal, nos grupos hidrológicos, um solo podisólico, ele é um solo de classificação hidrológica B, ou seja, ele tem uma moderada infiltração, tá? É um solo que é rico em areia, mas também tem argila, tá, pessoal? Então, ele não é tão permeável. Por quê? Porque ele também tem um pouquinho de argila, por isso ele tem essa coloração mais avermelhada, tá? Então, o grupo hidrológico, né, de infiltração é um grupo B de classificação aqui, tá? Gente, só para fecharmos aqui o nosso exercício, eu vou pedir para colocar algumas informações. Como o nosso exercício aqui é um mapinha, e nós já tivemos aqui várias informações, né, sobre o tipo de rocha e sobre o tipo de solo, tá? E aí o tipo de solo está bem dentro do que nós imaginávamos, né? Um granito ele vai gerar um solo mais areno-argiloso, um solo rico em quartzo, ou seja, em areia, em argilominerais, certo? Como eu falei para vocês, o solo ele também, né, devido à decomposição do granito, né, era óbvio que ele ia dar origem a elementos areno-argilosos, né, elementos argilosos, né, argilominerais, que vai liberar no solo cálcio, sódio, potássio, ou seja, vai ser um solo
bem rico em nutrientes. Por isso, né, que aqui a gente já meio que corroborou aqui a classificação, né, sendo eutrófico, tá? Pessoal, uma vez que nós definimos aqui, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou gerar um mapinha. Eu posso gerar um mapa, certo? Da geologia ou do solo mesmo em si, tá? Eu vou gerar aqui um mapa, pessoal, do solo, tá? E como é que eu faço para gerar esse mapa, por exemplo, um relatório, um estudo que você vai fazer daquela região? Você vai deixar aqui, então, as camadas que você quer que sejam visíveis, tá? No caso aqui, eu arrastei aqui o solo para a última camada, e aí eu estou sobrepondo aqui minha área de estudo. Vou tirar essas zonas geológicas, tá? Vou deixar aqui um pouco mais limpo, vou deixar apenas as descrições, certo? Do tipo de solo. Então, vai ser um mapa temático aqui com as informações de solo da região, tá? O que é importante ter no mapa? A indicação do norte, uma escala, certo? Então, como é que eu faço para verificar, por exemplo, para plotar aqui o norte? Você vem aqui em exibir, decorações, rosa dos ventos, gente. Aí a rosa dos ventos vai te dar o indicativo do norte, ó. Mostrar a rosa dos ventos, clique em aplicar, ele criou aqui, ó, bem no cantinho, a rosa dos ventos. Ah, professor, ficou muito pequeno. Posso aumentar aqui, ó, o tamanho para 25. Pronto, já ficou um tamanho bem legal. Posso deslocar essa rosa dos ventos, se eu quiser colocar um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para cima, ó, vou colocar 5 pontos. Vocês notam que ela deslocou um pouquinho também, tá? O que mais que eu vou fazer, gente? Eu vou colocar, ó, aqui em exibir, decorações. Eu vou colocar aqui uma barra de escala. Se eu habilitar aqui mostrar barra, ele vai criar uma barra aqui em cima. Normalmente eu gosto de colocar ela no formato de caixa. E da mesma maneira, se eu quiser deslocar ela, eu posso deslocar ou posso deixar lá no cantinho mesmo superior, não tem problema. Ok, pessoal, então nós temos aí, certo, nossa área de estudo, as descrições de solo, a rosa dos ventos, uma escala de distância aqui, né, para termos uma noção. Outra coisa que eu quero que vocês coloquem é a informação de vocês. Então, eu vou pedir para vocês irem aqui em exibir, decorações, e vão colocar aqui, ó, rótulo de copyright. Mostrar. Ele vai gerar aqui, ó, um copyright aqui embaixo com o nome pelo menos aqui o nome do meu computador. Eu vou dar um enter aqui e vou colocar o meu nome. O que mais, gente? Para dar um destaque um pouquinho maior, eu vou aqui em fonte e onde está escrito buffer, eu vou habilitar ele. O que vai acontecer, gente? Quando eu habilitar em buffer, ele vai dar um destaque aqui, ó, só contornando a fonte, certo? Só contornando aqui as letras. Ele não vai criar uma caixinha, só para dar um destaque um pouquinho maior. Aqui em horizontal também vou colocar 5 e 5, para ele não ficar tão no canto ali, certo? Deve ficar um pouquinho mais para cima. Vou dar um OK. E já temos aqui, certo? O nosso mapinha da nossa área de estudo. O que vocês irão fazer? Vocês vão salvar esse projeto, ó, vou salvar aqui. Vou colocar aqui o meu nome. Área de estudo
1. E vou colocar o meu nome e salvar aqui num formato QGIS. Uma vez que a gente salvou o nosso projeto, agora eu vou fazer o quê? Vou exportar esse projeto. Gente, então vamos aqui em projeto. Eu vou pedir para vocês clicarem aqui em importar e exportar. E vocês vão exportar o mapa para PDF. Aqui eu vou manter, certo? Não vou mexer em nada. Vou clicar em salvar. E vou salvar com esse nome aqui, gente. Área de estudo 1, Rosiel Ferreira. Então, coloque o nome de vocês, tá? Vamos ver aqui o PDF. Então, vocês notem que ele criou aí a imagem, a área de estudo, uma escalazinha aqui, certo? A rosa dos ventos e as características do solo da região, tá? Pessoal, espero que vocês tenham entendido aqui a atividade. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.